Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por si. Cante comigo. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. São João, capítulo 8, verso 12. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler então. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Glória. Pode então que haja uma luz. Haja uma luz que não seja da vida. Você aqui tem uma luz, mas essa não dá vida. Tem uma luz que é a luz da vida. Vamos ler outra vez aqui, ó. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar? Pai bendito, mostra-nos um pouco mais sobre esta luz. Esta luz que traz a vida. Esta luz que aquilo que estiver morto, como nós lemos aqui agora, quando tem a luz da vida, ele regozija, ele se sente renovado, ele se sente pronto para te servir. Nós então te agradecemos e pedimos que tenha misericórdia de cada um de nós. Unja os nossos lábios, nossos ouvidos, para entrarmos em tua palavra. No nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Jesus, quando ele caminhou sobre a terra, ele sempre relacionou a luz com a vida. Nós podemos observar que ele, sempre que ele queria falar de vida, ele falava da palavra. Ele trazia a visão do homem para o Evangelho, para que o homem pudesse então identificar que há um Evangelho, que é a luz da vida. Você não só pode, nós, como vamos encontrar muitos evangelhos, mas mediante a Bíblia, só um é a luz. Só um traz vida. Por quê? Porque Deus é único. Deus, ele não precisa se dividir em três pessoas distintas para que ele possa fazer algo pelo homem. A Bíblia diz que criou Deus.
Colossenses capítulo 1, verso 15, 16, diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus era o cumprimento da escritura de São João, capítulo 1, verso 1 e verso 14, onde diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Para quê? Para quê? Para habitar entre nós. Para habitar entre nós. Não disse que da palavra surgiu-se um outro Deus, mas o único Deus. Então, quando Jesus estava na terra, por isso ele pôde dizer a Tomé, quando Tomé disse assim: Senhor, nós já vimos tanta coisa, milagres nem se fala, mas tem um segredo, tem um sonho que eu tenho no coração, que antes do Senhor ir embora eu queria realizar. Jesus disse assim: uai, fala, Tomé, tantas coisas que eu já fiz, até já disse que tudo que pedis em meu nome será concedido, então peça, o que é? Eu tinha tanta vontade de conhecer o Pai. Ele disse: uai, achei que era coisa difícil que você estava pedindo, Tomé. Ele disse: olha para mim, quem vê a mim vê o Pai. Amém. Glória a Deus. Mas como assim? Porque eu e o Pai somos um. Amém. Eu não posso, se você tiver um desejo de conhecer o meu Pai, eu não posso dizer para você que se você olhar em mim, irmão João Batista, você só vai ver meu Pai. Você está vendo meu Pai aqui? Não. Por quê? Porque meu Pai está num outro lugar. Nós somos duas pessoas distintas. Agora, o senhor pode me conhecer como Pai. Sabe por quê? Porque ali está meu filho, o outro está lá dentro, o pequenininho está ali. Agora, o senhor pode me conhecer como filho, porque aí eu vou te apresentar o pai que eu tenho. Mas eu sou filho, então eu já sou pai e já sou filho. Agora, por que que também eu tenho um espírito? Porque eu não estou morto, estou falando com o Senhor. No entanto, Deus é da mesma maneira. Quando disse, e criou Deus, Efésios diz que Ele é Pai de todos. Quando Ele se manifestou em carne, Ele se manifestou em carne para qual objetivo? Morrer pelos nossos pecados. Então Ele era por todos. A Bíblia diz em Hebreus que Ele, uma vez só, fez um único sacrifício para sempre. Se hoje você precisar de alcançar o sangue de Jesus para limpar você de algo, o sangue de Jesus não perde a validade. Amém. É só você aproximar dele com humildade e ele estará aqui de braços abertos. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas quando ele ressuscitou e voltou à sua forma original, que era a forma espírito, aí alguém poderia perguntar ou ter uma pergunta em sua mente e dizer assim: como o senhor prova que ele voltou quando ele ressuscitou a sua forma de espírito? Porque a Bíblia diz que quando ele fez sombra sobre Maria, o que nela estava gerado era de quem? Espírito Santo. Quando ele ressuscitou, ele voltou à forma de Espírito Santo que ele já tinha antes. É verdade. Para quê? Para ser sobre todos. É verdade. Então nós encontramos que Deus é um, e você, quando tem a revelação de um único Deus, fica muito simples chegar até Ele. Amém. Você sabe exatamente quem é o seu Pai, você sabe exatamente quem é o seu Deus. Então, quando Ele, esse próprio Deus, se manifestou em carne, o que Ele quis expressar? A luz para o homem. E a luz foi identificada como um evangelho que não olharia para nenhum outro lugar, senão o objetivo de retornar para o céu. Nós poderíamos falar de muitas promessas. Se o homem não alcançar Cristo, o que isso adiantará? Nós perderemos nossa vida. Não diz Jesus que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua própria alma? Então, ele disse: quem me segue não anda em trevas e terá a luz da vida. Amém. Então eu quero tomar aqui
um episódio nesta noite, creio que não vou demorar, respeitando os nossos visitantes. Nós temos muitos cultos, onde nós damos ensinamentos. O irmão Israel esteve aqui no domingo, e o senhor já pode perceber que já é hoje um pouco diferente do ensinamento de domingo, exatamente porque o culto de quarta-feira nós tomamos ele para um culto evangelístico. Então, eu quero tomar aqui nesta noite esse exemplo de ter quem tem a luz, nada pode parar diante de você. Agora, o que? Quando nós falamos isso, ou quando você ouve isso, ou uma pessoa ouve, nada parará diante de mim. Aí daí a mente humana logo já diz assim: não vai parar dificuldade, não vai parar problema, não vai parar dificuldade financeira, desemprego. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando que não vai parar diante de você a natureza humana. Amém, Jesus. Porque a única coisa que Jesus veio fazer no homem foi transformar a vida deste homem. Amém. Glória a Deus. Isso é ter luz. Isso é ter a vida. Porque Paulo diz aos Romanos: quando nós encontramos com ele, nós sepultamos o velho homem, velha natureza. Para quê? Para mostrar para Cristo que alcançamos a luz da vida. Amém. Então, agora, para você entender como você está adquirindo ou não a luz da vida, olha aqui bem para você ver. Quero que você guarde isso no seu coração. Quem conhece Eclesiastes, ou já leu Eclesiastes capítulo 3, onde diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí Eclesiastes, Salomão, começa a dizer: há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para ceifar, há tempo para plantear, há tempo de... Vocês me dão um tempinho para me achar, porque eu quero tomar aqui. Há tempo de amar e de odiar. Olha aqui, ó. Há tempo de nascer, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar. Agora, qual seria esse tempo de matar, irmão Joaquim? Matar o velho homem. Mas o senhor já viu que nós costumamos tal. Esse tempo de matar nós sempre usamos para matar o próximo. Você tem que... Tempo de matar é tempo de você se fazer morrer. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de plantear, há tempo de dançar. É tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraço. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Agora, eu quero tomar apenas esse aqui, porque Eclesiastes continua, só para nós olharmos para dentro de nós. Sabe qual o tempo que nós conhecemos? Então eu vou falar. Quer ver? Muitas das vezes nós conhecemos o tempo de nascer, nós conhecemos o tempo de plantar, nós conhecemos o tempo de matar, nós conhecemos o tempo de edificar, nós conhecemos o tempo de rir, nós conhecemos o tempo de dançar, nós conhecemos o tempo de espalhar pedras, nós conhecemos o tempo de procurar abraço. E o tempo de ajuntar pedras? E o tempo de chorar? E o tempo de sofrer a dificuldade? Esse Deus tem que manifestar e fazer eu passar por ele. Não. Esse não é o tipo de crente que Deus quer. Deus quer crente muito mais no tempo de colher, no tempo de ajuntar pedras, no tempo de chorar,
Porque qual o homem, irmão, que tem a revelação do Evangelho e vê o momento que estamos vivendo, que vai folgar a sua vida numa hora dessa? Verdade. É tempo de buscar pelo reino de Deus. Amém. E buscar pelo reino de Deus há um determinado esforço. Tem que ser com perseverança, tem que ser com, como eles gostam de dizer aí, né? Determinação. Olha aqui, a coisa principal é, se pudermos descobrir a que porção de tempo de nossa vida pertence à palavra de Deus, se o seu pertence tempo de morrer, por que você está querendo viver? Se o meu pertence tempo de juntar pedras, por que eu estou querendo espalhar pedras? O profeta diz, sabe por que tropeçamos? Porque não sabemos qual é o tempo da palavra em nossas vidas. Querem ver? Pertence à palavra de Deus. Deus estabelece tempos e limites de tempo. E as pessoas tentam fazê-lo por si mesmos. Fazer a palavra de Deus se encaixar em seus programas. Mas, você tem que encaixar, tem que se enquadrar no programa de Deus. Agora, quando você tem um chamado de Deus, isso não significa que você acabou de saltar para a direita. Como se diz, agora eu vi a luz, agora eu sou perfeito. Não. Você vai falhar, mas você vai entender o tempo de chorar. Você vai entender o tempo de matar. Você encontrou a luz, mas ele disse que teria que andar na luz. Ou para fora, e que você está fazendo a vontade de Deus. Você tem que encontrar a vontade de Deus e o tempo de Deus para fazê-lo. Senão, fazemos errado. Senão, nós reagimos quando não é para reagir. Nós nem aceitamos, muitas das vezes, só porque sou um pastor, não aceito uma irmã falar que eu estou errado. E se eu estiver? Tem que ser tempo de morrer. Eu não é, irmão Joaquim? Quem quer que alguém diga algo para ele? Quem quer? Quem suporta? Aí por isso que eu vou tomar aqui São João 11. O homem natural não entende as coisas espirituais, não discerne. Quando ele não discerne, a reação dele é do homem natural. O espiritual sabe quando Deus quer falar com ele. E olha que às vezes Deus pode usar você para falar comigo. Verdade. Com Balaão ele usou uma mula. E para mim está usando um irmão e eu ainda não dou conta. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês vejam é o tempo. O tempo da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém. Que aí ela vai brotar. Essa semana eu estava pensando algo, irmã Maria. Eu conheço alguns irmãos, pessoas que eu andei com eles há muito tempo. Às vezes você ia cantar um hino. Em Goiás mesmo, agora nós encontramos, quando viajamos, mais a esposa, você vai cantar o hino, a pessoa chora, a pessoa se comove, não pode abrir a Bíblia, que ela enche os olhos d'água, sabe? Aquela sensibilidade, a pessoa pensa que isso é temor. Isso nunca foi temor. Temor é saber quem está aqui dentro e ter temor de reagir. Isso é temor. Porque vocês vão ver, eu vou ler a história do Lázaro que morreu. A Marta, quando ela viu falar que Jesus vinha, meu Deus, ela largou tudo, saiu correndo, irmão. Aquela sensibilidade para encontrar com Jesus, cega, igualzinho um morcego. Ela não via a luz. E por não ver a luz, era incrédula.
Se eu descobrir o tempo da palavra na minha vida, aí as coisas vão ser diferentes. Começa a ser diferente. Abra sua Bíblia aí em São João. Como eu disse, não quero me delongar. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 11. Nós vamos entender aqui a visão daquele, irmã Maria, que tem a luz da vida e aquele que tem uma luz. Ele tem um evangelho. Sabe, ele se tornou um religioso. Mas nós vamos ver aqui. São João, capítulo 11. Vamos começar aqui. Quantos conhecem aqui, de fato, a história toda, a história de Lázaro? Todinha. Senão eu vou ler o capítulo com vocês. Nem todos conhecem? Então vamos ler o capítulo todo. Estava enfermo um certo Lázaro. Hora que eu parar de ler, vocês, por favor, olhem para mim, porque eu vou comentar algo. Um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Grava bem esse nome aí, Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Se Maria cortasse o cabelo, ela não ia ter cabelo para enxugar os pés de Jesus. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Olha, Jesus amava esse homem. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte. Ó, Jesus dando um parecer a respeito da sua dificuldade. Você ora, aí como eu ensinei aqui que o serafim é que leva a sua oração, você pedindo socorro porque a dificuldade está difícil. Está difícil de suportar. Quando ele ouve, não, se descer com nada não. A enfermidade dele não é para a morte não. Deixa ele passar mais uns tempos. Eu estou moldando ele com isso aí. Não vai levar nada de brasa viva para queimar. Pode deixar guardando mais um tempo aí. Quem ama, Jesus fala assim. Ele não pode falar isso com aqueles que não querem buscar o reino do céu. Sabe por quê? Porque senão, se ele não cumprir algo na vida dele quando ele pede, ele aparentemente vai até Deus, pega uma escritura e esfrega na cara de Deus. Não, você prometeu, você tem que cumprir. Não, quem Deus ama, ele fala assim, não vou agora. E você continua crendo em Deus. Fala, não, quando Deus quiser então, eu sei que vai ser. Amém. Vai ser no tempo dele. Oh. Aí aqui, ó. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia. A enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Gravou aí? Amém. A enfermidade de Lázaro era para Deus ser glorificado. Glória a Deus. Ó, então Deus se glorifica onde, irmã? Na sua dificuldade. Para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ei, Jesus que amava o Lázaro, hein, irmão? Está enfermo, eu não posso lá não. Tem coisa para mim fazer aqui. Uai, mas a enfermidade, ele vai morrer. Nada, eu não vou lá não. Eu não posso. Eu estou atendendo outras coisas, eu não vou lá. Já pensou os mensageiros que chegou para Marta? Falou, Marta, deu o recado? Dei, e aí? Que hora que ele chega? Ele falou, não. Ele falou, não vai vir não. Ele falou que tem tanta coisa para fazer, ele não está preocupado com o negócio do Lázaro não. Mas que amor é esse, irmã Maria? É o amor de Deus que sabe provar que tipo de coração você tem. Se você está interessado só na riqueza dele, ou se você ama ele de verdade. Porque ele disse: aquele que perder todo o seu dinheiro por amor de mim, vai ter 2 ou 3 fazendas. Aquele que ofertar muita coisa na casa de Deus, eu vou atender ele com abundância. Ele disse: aquele que perder a vida por amor de mim,
Achar onde? Na luz que tem vida. Amém. Amém. Vamos lá? Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Depois disse aos discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou. Vocês notou que alguém falou com ele que ele estava indo de frente para a dificuldade? Jesus pouco importou. Falou: não, está de dia, eu vou andar de dia. Vocês encontraram o senhor no meio do caminho. Foi daí. Várias coisas, até que ele deu a resposta totalmente ao contrário da pergunta. Mas sempre, irmão Joaquim, vem ao contrário. Para quê? Para nós encontrarmos qual é o tempo da palavra de Deus que pertence às nossas vidas. Porque nós não pedimos muita coisa a Deus, mas e o que diz Romano? Não peça, porque vocês não sabem o que é bom para vocês. Entrega na mão de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. E disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará? Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Olha para mim. Aonde foi que nós lemos aí que os mensageiros chegou e falou que Lázaro estava morto? Mas é Jesus. Viu que não precisa pedir ele as coisas, ele sabe o que você precisa. Ninguém falou que ele estava morto. Falou: não, Lázaro está morto, gente. Uai, mas o que é isso? Ele falou que estava enfermo. Eu falei: não, mas se ele, Lázaro, creu em mim, eu cuido das coisas de Lázaro. Quando nós cremos de Deus de fato, irmão, Ele cuida da nossa natureza. Amém. Ele cuida da nossa reação. Amém. Sabe por quê? Porque quando morrer, não precisa de ninguém contar para ele, ele vem te ressuscitar. Amém. É verdade. Ele vem refazer aquilo que o diabo levou à sepultura intelectualmente. É verdade. Ninguém contou para Jesus o seu problema, irmão. Ninguém precisou falar com ele. Ele disse aos discípulos: não, eu estou indo para lá agora. Falou: mas por quê? Falei: Lázaro está morto. Mas ele tinha dito antes, um versículo antes, falou: eu vou despertá-lo. E os discípulos falaram: Senhor do céu, mas eles estão procurando o Senhor para matar, o Senhor está indo lá ressuscitar alguém? E se eles te matam antes de você chegar lá? Sabe por que Jesus não preocupava, irmã Maria? Vamos ver se vocês conseguem me responder. Porque ele sabia a mente dos outros, não que os outros sabiam a mente dele. Não, Ele conhecia o tempo e a hora que não era chegado. não. Porque o que passou a pergunta? Por que Jesus, sabendo das coisas, não temia ir de encontro a elas? Eu sabia que tinha que passar por isso. Para Não, glorificar ele, não. não. Vamos lá. Ele estava sendo guiado pelo Espírito. Porque ele sabia de tudo. Porque o cristão é formado na formada da função, Não, gente. Soberano, ele é soberano. Para nos dar o exemplo. Hã? Não, gente, ora. Porque Deus Ele é a vida. Porque ele sabia quem ele era. Eu sou poderoso. Ora! Aleluia. O Deus eterno, ele sabia quem ele era. Nós recuamos de determinadas coisas porque ainda não sabemos quem somos. Porque a hora que eu descobri qual a parte da palavra de Deus está cumprindo na minha vida hoje, é o quê? Não é se tornar Deus em carne? Por que você corre? Por que eu corro? Porque eu ainda não sei quem eu sou. Tem medo, né? Tem medo, e medo é um espírito. Falaram que Lázaro estava morto, foi daí eu vou lá, ué. Amém. Mas tem gente procurando para matar, e daí eu vou lá, ué. Amém. Eu sei quem eu sou, eu sei o evangelho que eu creio. Amém.
Amém. Ele nem se preocupou, né? Não, quem sabe quem é, irmão? Para quê? Para que se preocupar se você tem a luz? Glória a Deus. Olha aqui, vamos continuar? Olha, então Jesus disse claramente, versículo 14, Lázaro está morto. E me alegro. Agora que complica, irmão. Está morto e agora que eu estou feliz. É a hora que você acaba as suas possibilidades, que Deus fica feliz, porque Ele vai começar a mostrar quem Ele é. Por vossa causa, de lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com Ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com Ele? Isso era o tipo de gente, de discípulo que andava com Jesus. Como é que você está na mensagem? Que Deus cuida de nós aqui o tempo inteiro e eu ainda tenho aquela reação? Ué, mas eu ando com Jesus? Não, Tomé também andava. Ou não mudava? Então não tinha a luz da vida. Olha, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ou então para provar que nem todos aqueles que seguem Jesus terá a luz. Ele não buscou pela luz. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Nós não podemos confiar porque eu ouço a palavra e me emociono. Porque quando Saul estava com legiões de demônios, ele mandava chamar Davi. Aí Davi começava a falar em forma de cântico a palavra de Deus e ele se derretia. Os espíritos maus iam embora. E ele ficava sentindo maravilhoso, aquele espírito leve. Ai, mas a palavra de Deus me toca. Mas não entra. Porque quando Davi saía dali, ele já estava pronto para perseguir Davi outra vez. A palavra de Deus não pode só me fazer bem, irmão. Ela tem que me mudar. Amém. Amém. Se ela não me mudar, ela não entrou. Versículo 17. Nós estamos chegando aonde eu quero trazer a visão desse crente que não tem a luz da vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado, mas a minha Bíblia está escrita enterrado, mas era sepultado, porque naquela época não era enterrado. Betânia era a aldeia, distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar o irmão triste, quer ver? Visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Sabe quem que é esses judeus que vêm consolar nós? Nossa mente. O Espírito Santo vem e fala que você tem que mudar. Aí o judeu, que é a sua mente, fala assim, não, você está mudando sim. É assim mesmo. É devagarzinho. Sabe? Devagarzinho. Eu estou vendo você. Você até chora quando você ouve a palavra. Te mudou. Se o buraco do coração está pequenininho para ela entrar, faz força, irmão. Para deixar mais aberto. Tem que entrar algo. Quando entra, nós sabemos que entrou. Aqui, ó. Então, irias consolar. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Agora sim, lembra que eu te falei para guardar o nome de Marta? Quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela fez, irmão Francos? Correu. E vem. E vem quem? A nossa luz. Amém. E vem a solução para os nossos problemas. Ela largou os judeus que estavam chorando com ela e correu para encontrar com ele. E vem nossa luz. Olha aqui, ó. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. E disse Marta a Jesus. Presta bem atenção agora. E disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora, ainda Marta,
sei que tudo o que pedides a Deus, Ele te concederá. Ei, irmão, mas que fé, hein? Meu Jesus amado. Falei, não, ele não tinha morrido, mas o senhor chegou? É só que o senhor abrir a boca. O que o senhor pedir, vai acontecer. Que fé maravilhosa. Ó, já viu falar da fé daqui para fora? Daqui. Eu tenho Deus, tem mesmo? Vamos ver pelos frutos. E disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Ó, ela tinha acabado de falar, que se o senhor abrir a boca vai acontecer. Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Ué, ela não viu o tempo da palavra de Deus na vida dela. Tinha passado o tempo de chorar, chegou o tempo de rir, ela ainda queria continuar a ficar naquele sofrimento, irmã. Muitas orações no altar. Às vezes você encontra pessoas que choram mesmo, se comove, desespera. E às vezes olhamos de longe, às vezes pensamos assim, meu Deus, que pessoa de oração. Não, o negócio dele é só chorar. Aqui chegou o tempo de levantar dessa situação, mãe. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É hora de tomar posse, porque quem chegou não foi a luz da vida. Amém. Não é julgar a coisa para frente quando chega. Não, Jesus está vindo. Não, irmão, Jesus chegou. Um acha que ele nunca virá. Outro acha que vai vir como daqui uns anos. Ele está bem aqui para mudar a situação das nossas vidas e tem gente que não está vendo. Como diz o irmão Wagner, se não mudar com ele aqui, vai mudar com ele quando sair daqui. Onde parei? 24. Respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Disse Jesus, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Amém. Disse ela, sim. Sim, então era para ela dizer, sim, meu irmão vai ressuscitar. Essa seria a resposta óbvia ou não? Vamos ver a resposta de Marta? Crês tu nisso? E disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O que essa resposta tem a ver com o assunto que Jesus estava conversando com Marta? Aí chegou a revelação. Querem ver, irmão? Aquele que reconhece quem é Ele. Aí as portas do inferno começam a perder força. Abra sua Bíblia em São Mateus 16. Não desmarca o São João não, por favor. Aquele que encontrar São Mateus 16, segura. Não lê não. Daqui uns minutinhos eu estou terminando. Acharam? São Mateus capítulo 16. Achando 16 eu vou falar o versículo. Não. Acharam? Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou a sua igreja. Aos discípulos, que era a sua igreja. E ele disse, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, a minha igreja, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Quem Marta disse que ele era? Filho do Deus vivo. Marta deu a mesma resposta, tu és o Cristo.
Perceberam que numa conversa dela caiu a revelação de quem era ele? Agora, por quê? Olha o que ele disse para Pedro. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra aqui é revelação, edificarei a minha igreja. Por que é revelação? Porque Deus não edifica igreja nenhuma sobre um homem, apenas sobre a palavra dele. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E inferno quer dizer o quê? Morte. E o que Marta tinha dentro da casa dela? Então ela não podia dizer outra coisa senão: agora eu sei quem tu és o Cristo. As portas do inferno ia ter que abrir, porque agora a revelação estava chegando, que era a luz da vida. É sobre a revelação que eu edifico a minha igreja. Aí vamos voltar em São João? São João 11, onde nós estávamos. 11:27. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Agora, vamos lá para o versículo 34. Quando ela deu a resposta para Jesus, ela fala aqui dos judeus, do tal. Aí Jesus, no versículo 34, diz assim: perguntou ele: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou porque viu seu companheiro em dificuldade. Agora lá no versículo 38, diz assim: Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. O que é a pedra? Revelação. Tinha uma pedra colocada sobre o morto. Esta pedra, o diabo que pôs. Incredulidade, né? Porque nunca se saísse dali. Ele nunca sairia. Agora, só disse que é revelação, mas quem disse que tem revelação só de Cristo? O que o diabo deu para Eva lá no princípio? Uma revelação errônea da palavra. Revelação é tirar o véu. Não existe revelação só divina. Existe satânica. Você não estava vendo para onde você estava indo, porque o diabo tinha tirado a sua visão e colocado uma revelação de algo errado e você estava caminhando naquilo. Se possível, enganaria o eleito. Agora, essa pedra, irmão, que não é a revelação, foi o diabo que colocou, porque ele mata e enterra, depois tampa. Jesus disse, versículo 39, tirai a pedra. Se essa pedra, irmã, foi o homem que colocou, quem tem que tirar? Era mais fácil, pelo poder que ele tinha, ressuscitar um homem 4 dias morto, ou pelo poder de falar para aquela pedra assim, sai da minha frente. Tirar a pedra era muito mais fácil, ó. Ele já tinha andado sobre as águas, ele já tinha mandado a tempestade sair, uma pedra desse tamanho, ele só olhava para ela e mandava ela arredar, irmão. Era mais fácil que trazer vida a um homem que já não tinha parte do nariz, que é uma das primeiras partes a ser comida pelo bicho. Mas tirar a pedra não é parte de Deus. Tampar a boca na hora de responder, não é Deus que tampa. Segurar as pernas para não dar coice, não é Deus que pia você não. Você que tem que aguentar. Essa tirar a pedra é a minha parte. Quer ver? Tirai a pedra.
disse Marta. Meu Deus, já tinha tido a revelação e vem Marta outra vez, irmão. A irmã do morto. Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Quem tem coragem de tirar a pedra? Porque a pedra que eu tenho que tirar, quando eu tirar ela, qual que é a primeira característica que vai aparecer? Revelação. Hã? Revelação. Não. Os irmãos. Fedor. Fedor. Todo mal que existe. Ah, vai cheirar mal. Ela disse: não, Senhor, eu vou passar vergonha. Caminha comigo para o lado espiritual. Agora, eu confessar meu pecado, vai feder na frente de Jesus. Mas você esqueceu que ele nasceu no meio de esterco, só para suportar o seu fedor quando você tirasse a pedra? Para ele ter misericórdia do meu e do seu coração e saber lidar com essa imundícia que às vezes a gente tem. Na frente de Jesus não tem problema tirar a pedra. É na frente dele mesmo que a gente tira a pedra. Amém, Jesus. Mas e quando Jesus se manifesta no meu irmão? Você tem coragem de deixar sair fedor? Aí não desce do banquinho de jeito nenhum, irmão. Não desce. Nós temos que ter humildade real. Humildade real. Se não for humilde, bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos de coração. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurados que são caluniados por causa do meu nome. Bem-aventurados que são perseguidos, porque dos tais pertence o reino. Então disse Jesus: não disse que se creres verás a glória de Deus? Quando você está, não estou lendo a Bíblia não, você está fora de Cristo, você não compreende os lugares celestiais. Quando está ali fora, você olha e diz: ó, aquele bando de fanáticos, eles não sabem o que estão falando. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que é incrédula, que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Agora, volta a sua Bíblia que eu já estou terminando. Vamos contar aqui, olha. Versículo 21, versículo 22, versículo 23, versículo 24, versículo 25, versículo 26 e 27. 7 versículos para convencer Marta. 7 versículos. Quase uma mensagem inteira para convencer o vivo. Quem é o problema para Deus, irmão? Vivo ou morto? Porque com o morto, ele gastou uma frase. Agora, por que ele esperou Lázaro ir à sepultura? Ele disse que Lázaro estava dormindo. Mas quem é que estava morto? Marta, que estava morta. Ele queria ressuscitar Marta. Marta. Por isso que ele disse que a doença de Lázaro, a enfermidade, era para a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela está numa revelação, não é numa campanha que você ganha dinheiro e depois vem contar o testemunho. Não, a glória de Deus é quando pega um homem, seja ele na condição que for, e transforma a vida daquele homem. Aí sim Deus é glorificado. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós é que damos dor de cabeça para Deus. Os chamados religiosos. Não sejamos religiosos.
O que a Bíblia diz em Apocalipse? Oxalá se você for Quente ou frio? quente, é pessoa viva e morto. Mas porque tu é morno, é sensível à palavra. Não pode falar da palavra que eu choro, mas não muda. Morno, religião, eu tenho que... Ou eu digo para Deus que eu estou fedendo e Ele me coloca a vida para eu começar a esquentar e provar que eu tenho. Ou então, religiosidade, eu estou fora. Eu quero um evangelho que tenha a luz da vida. Que mostra para mim que nós estamos crescendo como estamos. Está vendo por que Deus ama entrar no seu coração? Às vezes, Ele vai num lugar que estava inflamado, irmão. A palavra vai lá naquele fundo, mas é para ir mesmo. Inflamação, se deixar, contamina todo o corpo. Mas ele diz que a palavra de Deus é como uma espada. Ela entra até as juntas e medulas do corpo, da alma. Mas discerne que você quer ser um cristão verdadeiro. Amém. Discerne que o seu sentimento é de querer ser melhor. O que ele vai fazer, irmão? Eu não disse, se creres, verás a glória. Na vida do irmão, aqui na minha vida. Quando, deixa eu ler o parágrafo para nós terminarmos com ele. A coisa principal é se pudermos descobrir a que porção de tempo de nossa vida pertence à palavra de Deus. Deus estabelece tempos e limites de tempo. E as pessoas tentam fazer por si mesmos. Fazer a palavra de Deus se encaixar em seus programas. Nós temos que encaixar no programa de Deus. Aí então, nós vamos ver que quando é tempo de plantar, vamos plantar. Vamos plantar. Plantar é no sol, é enxada, é limpar a terra. Colher é bem mais fácil. Mas eu não posso querer colher na roça da irmã Leia. Não é porque ela está cheia de coisa para colher. Fala, não, ano que vem eu pego na roça da irmã Leia. Mas eu tenho que plantar para eu colher. Mais fácil, né, pastor? Ora. Pelas beiradas, cortar a cruz é mais Pensou você andar na cerca do irmão e ir começando a cortar os frutinhos da... Não, você tem que ter a sua. Você tem que colher do seu testemunho. Alguém entendeu o que eu disse aí de colher na beirada da cerca? Amém. Não? Não. É a igreja ser tomada como uma igreja verdadeira que dá testemunho e eu não. Aí eu sou levado como os cristãos que tem lá dentro. Não, eu tenho que dar o meu. Nós, cada um de nós, temos que saber que porção de tempo da palavra está em nossas vidas. Amém. Eu nunca vou abrir a boca quando eu não precisar abrir. Não tem tempo de calar? Ou tempo difíceis que Jesus põe na nossa vida, hein? Amém. Tempo de calar. Onde foi que a natureza humana, irmão Israel, arrumou tanta autoridade para falar desse jeito? Quando Jesus, que era o próprio Deus, muitos momentos ficou calado. Estando e nós estando errados, nós ainda temos razão, encontramos razão para justificar o nosso erro. Já viu quando alguém fala assim, não, sabe quem, irmão João Batista? Porque o senhor está fazendo isso assim, ó. Mas e você? Nós transferimos logo, mas você também. Nós nunca, não é verdade, irmão. Às vezes eu sei do irmão João Batista, mas não, ele falou de mim. Deixa eu mudar aqui. Isso é tempo de morrer. Eu costumo falar com meus filhos, fulano faz assim, mas e o ciclano? Eu falo, não, estou falando só com você agora. Depois eu vou falar com o fulano. Agora eu estou tratando só com você. Deixa o fulano. O tempo do fulano vai chegar. Viu? Não é verdade, irmão Wagner? Nós não podemos transferir só porque o irmão achou um cisco no nosso olho. Ah, você já tirou a trave do seu? Não. Achou meu cisco? Deixa eu tirar meu cisco. Vamos ser assim, uma igreja que saibamos o tempo da palavra em nossas vidas.
E é tempo, irmão, tempo de entregar a vida completamente para Cristo. Não há mais nada no mundo para oferecer. Uma religião está cheio aí fora. Hoje as religiões, nada contra elas. Eu prego a palavra. Mas você quer ver um evangelho, se ele é puro ou não? As religiões estão tendo a mesma característica do mundo. Os homens vão para a igreja, têm a mesma imagem dos homens que estão no mundo. As mulheres, a mesma imagem, a mesma maneira de vestir. Há um evangelho que põe o homem original. Porque a redenção é trazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Simão. Eu falei com o senhor, eu falei assim, ó, o evangelho lá na igreja pede que a gente se mata a si próprio para ver o reino do céu. Como assim não matar? Você tem que se matar para ver o reino do céu, senão Deus não nos mostrará nada. Como assim? Eu falei, se matando na carne. E concupiscência, a Bíblia chama, irmão Franco. Ó, concupiscência da carne é desejo, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se o homem, o que Jesus fez lá no monte, quando Satanás veio tentar ele? Ele venceu a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo que lá no princípio Eva não deu conta. O diabo veio com a mesma artimanha, mas ele sabia lidar com essas coisas. Como que ele lidou com o diabo lá? Ah, pela palavra. Só pela palavra que nós vencemos o matar a si próprio. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Pai bendito, é tão maravilhoso falar a uma igreja madura, Senhor. Nós sabemos que o que falamos são palavras de advertência para quando o diabo chegar, nós já vamos saber que é ele. Não que ele esteja em nossas vidas, mas o bom pastor, ele não espera o lobo chegar para então correr para juntar as ovelhas. Ele começa a chamar as ovelhas para o redil antes que o lobo chegue. Quando o lobo chega, aí está só o lobo e o pastor, fica mais fácil de matar o lobo. Então, Deus, nós cremos que o bom pastor das nossas almas tem estado nesta igreja, tem estado cuidando dessas almas, e eu tenho sido abençoado. Como eu tenho mudado com tua palavra, porque eu tenho visto o Senhor cuidar de mim. Às vezes palavras tão duras, mas palavras porque tu me amas, porque o Senhor quer que eu vá para o céu e não me torne um religioso apenas. Quero pedir a ti uma bênção para a igreja. Essas pessoas que vieram ouvir a tua palavra, que alguma palavra, ou ela toda, possa ter encontrado um lugar no coração delas, para que elas possam ser como o Senhor sempre foi, autêntico, verdadeiro. Nós queremos ser assim, Senhor. Nós queremos ser verdadeiro com nós mesmos, não enganar a nós mesmos, não deixar que o meu coração me engane, mas eu ser verdadeiro nos meus pensamentos, porque são esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que o Senhor agrada habitar. Pai, que ao eles voltarem para os seus lares, esses visitantes, Senhor, que estão aqui conosco hoje, que eles possam ser guardados pela tua palavra, que essas palavras possam continuar martelando a mente deles até que eles possam ter a revelação de toda a tua palavra, porque é a tua palavra querendo resgatar a alma. Por isso, Deus, te entregamos nas tuas mãos todos os nossos corações, alma, espírito, para que o Senhor possa guiar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. E domingo nós retornaremos ao estudo sobre o tabernáculo. Veremos quem somos, o que Deus está fazendo conosco. Por isso, a igreja, ao final do tabernáculo que nós estudarmos, vocês entenderão por que 3 cultos. Eu não sabia que nós íamos estudar o tabernáculo, mas vocês vão ver por que em 3 cultos Deus trouxe aquele tipo de culto para nós, para construir o tabernáculo. Quando Israel parava, irmão, que a nuvem parava, que todos acampavam, que era dia de sacrifício, qual que era a primeira coisa que eles tinham que fazer para montar o tabernáculo? Purificar. Não. No natural. Se lavar. Não, no natural. Para montar o tabernáculo de Moisés.
Parou a nuvem, todo mundo acampou. Hoje é dia de sacrifício. Então vamos montar o tabernáculo. O que ele tinha que fazer? Não. Ó, mais uma vez, é tão simples. Sabe o que ele tinha que fazer? Tinha que limpar o lugar. E o que esses três últimos cultos Deus deu para nós? Lembra que eu usei Deuteronômio 12 e disse: eu descerei e arrancarei todos os altares dos outros deuses para estabelecer um altar só. Amém. Lembra? Ali eu construirei o meu tabernáculo e ali porei meu nome. Amém. Então nós temos os 3 cultos gravados. Quando terminar o tabernáculo, você vai ter a série todinha. Quando você revê-lo de novo, que você vê o que Deus fez, você vai ver que Ele limpou o terreno. Ele não construiu o tabernáculo em cima de ponta de pedra, toco de pau. Ele limpou o terreno para montar o tabernáculo num lugar limpo. Aí vocês verão o que Deus fez sem nós sabermos. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês que nos visitam. Se quisermos voltar domingo às 18h30, vai ser um prazer com Israel mais uma vez, viu? Ter voltado, ouvido a palavra, irmão João Batista. Irmão, repete o seu nome, por favor, irmão. Vander Russo. Deus abençoe. A irmã Cristina, Deus abençoe a senhora, viu? Seja bem-vinda todas as vezes que quiser voltar. Francos, Deus abençoe o senhor também.